Saber cotidiano em trânsito, diretamente da cidade de Bogotá, na Colômbia. E estamos aqui nesse vídeo para falar um pouco mais da questão do ouro, já que a Colômbia é esse grande país que representou durante muito tempo, dentro do imaginário mítico dos europeus, o lugar desse possível Eldorado, o lugar onde haveria muito ouro, civilizações cobertas inteiras por ouro. Todo esse mito do Eldorado foi sustentado também a partir do momento em que os europeus tiveram contato com as civilizações que viviam aqui na Colômbia. Bom, a gente sabe que as sociedades pré-hispânicas desenvolveram formas muito particulares de entender o mundo. E aí não cabe aqui a gente entrar em pormenores de cada civilização que a gente já tratou, mas é importante entender como a questão de trazer conteúdos simbólicos que deem uma explicação, que deem resposta aos problemas centrais da sua existência na época, como morte, doenças, a própria questão da agricultura, por que havia terremotos, enfim, todos os significados da existência da vida eram imbuídas de um profundo sentido mítico. A gente não pode dizer especificamente religioso, mas mítico. E a gente não pode esquecer que o material, a materialidade das coisas fazia parte desta explicação, pois a partir das coisas criam-se vínculos essenciais para a continuidade da tradição. Então é no fazer, é no falar, na oralidade e na execução de práticas religiosas, míticas, que a continuidade da sociedade se dá. E os metais, em especial o ouro, tem um papel fundamental aqui nas culturas pré-colombianas para expressar, significar o mundo, né? Para começar, a questão do sol, né? O ouro é muito atribuído e relacionado ao brilho, né? Ao brilho do sol, que é uma divindade, que tem um poder e que também está associado, de alguma maneira, aos governantes. Não é à toa que os governantes se vestiam e usavam muitos elementos dourados. Não só os governantes, mas os caciques, os xamãs, e todos aqueles que tinham uma determinada posição de poder nessas estruturas sociais. Nesse contexto, toda a metalurgia pré-hispânica, ela encerra uma multiplicidade de facetas, porque ela não é só essa representação simbólica do poder do governante, mas ela é uma extensão da própria diversidade social, cultural, natural destes povos. De alguma maneira, corpo e mente, razão e experiência, fantasia e conhecimento, processos e sentimentos, mitos e ritos e sonhos estão presentes nas representações feitas em ouro. E essas representações, elas não só informam e dizem, né, sobre este universo, mas também tratam de reforçar o poder e a autoridade das elites e reforçar a visão de mundo que mantinha essas sociedades em funcionamento. Então, ao visitar, por exemplo, e conhecer esses objetos dispostos no Museu do Ouro, aqui de Bogotá, foi possível entender que o ouro ele não era só a questão, ele está um pouco afastado dessa questão econômica. Claro que ele perpassa a questão do poder econômico e político, mas ele é muito mais. E ele dialoga com aqueles elementos do mundo, do submundo, da vida aqui na Terra, da vida após a morte. Muitos desses objetos em ouro, eles eram colocados nas urnas para irem nessa viagem para outras vidas junto com os seus donos, quem os levava durante a vida.
Também tem objetos que são feitos em ouro exclusivamente para oferendas a divindades. E importante dizer também que a tecnologia que se desenvolveu para lidar com o ouro inaugura um novo momento na metalurgia mundial, da humanidade. Porque são peças tão pequenininhas e tão bem moldadas que mostram como houve de fato um conhecimento aprendido e que foi circulando ao longo dos anos. Esse saber foi sendo passado pelas gerações de metalúrgicos que trabalhavam com o ouro. Por exemplo, utilizava-se a cerâmica e a cera de abelha para fazer os moldes. Então, a cera, facilmente moldável quando aquecida, permitia desenhar direitinho o desenho que se queria obter. E esse desenho poderia ser uma ave, um morcego, algum mamífero, enfim, qualquer animal que tivesse alguma representação, importância no contexto que ele ia ser usado, ou ainda um objeto como um enfeite, um objeto de oferendas, e essa cera era usada então para moldar. Criava-se a cerâmica por volta desta cera, e aí quando a cera derretia ficava oca a cerâmica, mas com o molde por dentro. E aí se despejava o ouro fundido, também em estado líquido, e quando esse ouro ficava duro, quebrava-se a cerâmica e a partir daí tinha-se o objeto moldado previamente em cera e que agora ganhava todas essas formas, todos esses detalhes, todos esses tracinhos e saliências a partir dessa nova técnica. Nas sociedades mais próximas, mais para o sul aqui da Colômbia, a gente percebe que tinha uma grande tecnologia de uso de ouro, de metalurgia. Mas essa tradição do ouro, ela, pelo menos pela curadoria dos museus que eu pude observar, ela não é algo que não perpassou todas as sociedades pré-hispânicas que aqui residiram. Parece, ao meu ver, que essa tradição de usar objetos em ouro, até porque o ouro era muito abundante como recurso natural, é algo que se espraiou em diversas culturas e civilizações pré-colombianas e, enfim, uma série de objetos, né? Seres híbridos, recontagem de mitos, de festas, de cerimônias, de rituais de caráter político, personagens mitológicos, heróis culturais, os próprios caciques, todos esses elementos eram representados nos objetos e de alguma maneira eram contados, eles ajudavam a contar essa história daquela época. E tem toda a questão do vestir-se, né? Da performance do vestir. Então, o ouro como material para criar brincos, colares, as narigueiras, todas as formas de adornos possíveis, que também dialogavam com a tentativa de entender, de refletir e de explorar o mundo. Por exemplo, a narigueira, ela representava não poderia representar não apenas fazer uma referência ao faro dos animais, mas também ao olfato como esse sentido capaz de levar a gente para uma memória específica. Os brincos, né, e todos os adornos nas orelhas se referiam ao sentido da audição. Então, a audição, poder ouvir bem, poder ter um bom ouvido para poder identificar os sons de perigo e os sons suspeitos. Os adornos na boca tinham referência à questão da fala, né? Então, adornar a boca, o órgão da fala, a língua,
como uma maneira de fazer com que da boca dessas pessoas, só saíssem coisas importantes, significativas e que fossem valiosas, ou seja, o cuidado com as palavras. Os colares, eles eram mais extensos e se referiam ao órgão do coração, que não é apenas um órgão fisiológico, mas para muitas sociedades ele é visto como um lugar da intuição e o lugar que deve ser cultivado, né? Então, todos esses objetos, de alguma maneira, que faziam parte dos adornos, eles também cruzavam uma ponte entre o racional e o emocional, entre o sentir e o fazer, que merece ser destacado.